Seja muito bem-vindo, Marcos. É um prazer imenso estar aqui com você. Olá, Sandra. Obrigado a todos. É um prazer enorme estar aqui. Hoje é um dia muito especial para todo mundo de Minas Gerais, né? 300 anos, aniversário de 300 anos de Minas Gerais. Os parabéns a essa terra que eu não sou mineiro, mas Minas Gerais faz parte da minha história e, como vocês vão ver, é um prazer enorme poder falar com vocês nesse dia, falar com o pessoal de Poços de Caldas, né? Poços de Caldas, as minhas referências eram o Requeijão e a Caldense, e agora é o terceiro seminário da pessoa com deficiência. E como agora a gente está nesse novo normal, né, falando virtualmente, eu tenho certeza que tem gente de todo o Brasil assistindo. Um abraço para cada um. Sou Marcos Lima, eu sou jornalista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou botafoguense, com muito orgulho, apesar da segunda divisão esse ano vir com certeza, mas o pessoal de Minas está acostumado por causa do Cruzeiro, né? Enfim. E eu sou muitas coisas, e entre elas eu também sou cego. Mas cego, essa palavra... dizer cego, né, não é uma ofensa. Cegueira é um diagnóstico. Cegueira é quando você não enxerga nada. Não tem nada a ver com ofensa, não tem nada a ver com você tratar mal uma pessoa. Tem a ver com você falar o que essa pessoa é. Então, eu uso a palavra cego sem o menor problema. Eu acho ofensivo quando a pessoa fala, quando xinga você, né? Quando fala alguma coisa que não é verdade, enfim, que o palavrão e tudo mais, mas cego não é. Cego é uma palavra que determina uma pessoa que não enxerga, e eu sou uma pessoa que não enxerga. Só que, claro, a palavra cego, ela ganhou muitos sinônimos que não são agradáveis, né? A gente usa cego quando as pessoas não enxergam as coisas no sentido figurado, né? Teve a coisa de uns 3, 4 anos, teve um atentado no aeroporto de Bruxelas, na Bélgica, e eu lembro que, na época, o primeiro-ministro da Bélgica falou que o terrorismo é cego, e a gente usa a cegueira como a faca que não corta mais é cega, a tesoura que não corta mais, que não está mais afiada é cega, né? Quando a gente não está estacionando o carro lá e não vê, é o ponto cego, enfim. O amor que é maior do que deveria ser, ou que a pessoa não está vendo exatamente o que está acontecendo, é um amor cego. Enfim, a única coisa boa que era cega é a justiça é cega, mas isso aí é questionado também. Então, a cegueira acaba ela sendo posta de uma forma como se fosse um xingamento, porque a palavra cego ganhou um contexto que é um contexto do que as pessoas acham que cego é, né? Na música, né? Voltando a outra referência mineira, o Skank, tem uma música do Skank que diz... se a sorte lhe sorriu e você cego nem nota, tipo assim, você burro, idiota, estúpido, né? Tipo assim, cegueira como sinônimo de uma coisa que não funciona, como sinônimo de uma coisa que está errada, de uma coisa que é ruim, sinônimo de, inclusive, estupidez ou de ignorância. Tudo isso para dizer que eu sou cego, o meu canal no YouTube se chama Histórias de Cego, meu projeto, né, o História de Cego é um projeto multiplataforma, vou falar um pouquinho dele, sobre ele no decorrer da palestra, e não é ofensa nenhuma. Se quiserem me ofender, me chamem de flamenguista, que eu me sentirei muito mais ofendido. Eu nasci com glaucoma congênito, mas a minha família só descobriu isso ao longo da minha infância. Eu era um bebê que eu não podia olhar para a luz, eu não podia olhar para a luz do sol, eu não podia olhar nem para a luz artificial, doía. O glaucoma ele traz como sintomas principais a fotofobia, né, que é a dificuldade de você olhar para a luz. Então, eu, uma criança, tinha que brincar em ambientes fechados, eu ficava no carrinho de bebê, eu não conseguia olhar para... Eu ficar de barriga para cima, da mesma forma quando ia trocar fralda. E minha mãe desconfiou, me levou no médico, e ela conta que eu nem cheguei a entrar na sala do médico. Ele me viu nos braços da minha mãe e ele falou assim: seu filho precisa de uma cirurgia urgente. Claro que se assustou, né? Eu era uma criança de 8 meses de idade e no dia seguinte eu fiz a primeira cirurgia, né, para controlar o glaucoma, né? O glaucoma é como se fosse um ônibus sem freio. Aquele filme do Velocidade Máxima, né? O ônibus, você sabe que um dia ele vai bater. Você tenta só evitar. Então, de maneira geral, o glaucoma infantil, ele leva à cegueira. Existem exceções, mas de maneira geral, sim. E o meu caso, eu mais cedo ou mais tarde ia ficar cego, como acabou acontecendo. Eu enxergava pouco
e fui perdendo a visão. A primeira cirurgia eu fiz no Rio de Janeiro, perto de onde eu morava, na minha casa, e depois o doutor me indicou para eu fazer o resto do meu tratamento em Belo Horizonte. Aí Minas Gerais começa a entrar na minha história, no Hospital São Geraldo, da Universidade Federal de Minas Gerais, o Hospital das Clínicas, que ainda é referência nacional em oftalmologia. E foram 16 cirurgias, entre os 8 meses de idade e os 5, 6 anos. Eu passei por muitos rituais de cirurgia, por assim dizer, né? Você tem um pós-operatório que você tem que ficar num quarto escuro, que você fica com curativo, não pode mexer, e alguém tem que ficar segurando sua mão. Fora o ritual do colírio, 2, 3 vezes por dia, ardia. Eu tinha 3, 4 anos, eu não entendia exatamente por que tinha que pingar aquilo. E todo o resto, cirurgias espirituais e tudo mais. E a visão continuou perdendo. A minha família tentando e continuou perdendo. Continuei perdendo, até que de 6 para 7 anos eu perdi completamente. Eu tenho que dizer que, olhando para trás e não vendo nada, eu digo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Claro que na época eu não achei isso. Na época eu na verdade, nem sei se eu entendi exatamente o que estava acontecendo. Mas eu consigo dizer hoje que esse foi talvez o meu segundo nascimento. O momento em que nós entendemos que não tinha mais jeito, que acabou. Sabe? Não adianta mais fazer cirurgia, não adianta mais pingar colírio, ficou cego. E agora? Vai sentar no chão e chorar ou vai lidar com isso? E a nossa alternativa foi lidar com isso. Então, quando as pessoas dizem, nossa, você teve muita força, você não tinha escolha. Ou era ter força ou era ficar lamentando. E a vida não te dá tempo para ficar lamentando, né? Se você ficar lamentando, você fica para trás. Eu estudei no Instituto Benjamin Constant, que é uma escola referência para atendimento de pessoas com deficiência. O que vocês estão assistindo, estavam fazendo no ano de 1854? Ninguém estava vivo, né? Mas já nascia o Instituto Benjamin Constant, por obra do imperador Dom Pedro II, a primeira escola para cegos na América Latina, onde eu estudei e onde eu aprendi muito de quem eu sou hoje. Porque quando você não enxerga, a sua família tende a ter muito mais cuidado com você. Se uma criança, em geral, já escuta muitos nãos, imagina uma criança cega. Não pode isso, não pode aquilo. Só que quando eu entrei no Instituto Benjamin Constant, eu percebi que vários amigos meus também eram cegos. E quando você começa a conviver com outras pessoas que têm a mesma deficiência que você, isso é maravilhoso, porque você não pode mais botar desculpa na cegueira. Eu lembro, eu demorei para aprender a amarrar tênis. Eu calçava aquele quichute entrega a idade, né? Eu calçava o quichute, e aí quando desamarrava eu botava o cordão para dentro. Eu achava que isso era amarrar o tênis. E não é, óbvio, né? Eu demorei para aprender a amarrar o tênis, mas uma das coisas que me incentivou foi, meus amigos sabem amarrar o tênis, por que eu não posso? Eles são cegos também. Então, quando as pessoas ao seu redor, que têm a mesma deficiência que você, começam a fazer coisas, você também se sente impelido a fazer as mesmas coisas. E isso te molda enquanto pessoa. Por isso que estudar no Instituto Benjamin Constant, estudar numa escola de cegos, conviver com pessoas com a mesma deficiência que eu, foi muito, muito, muito importante para mim. E a escola de cegos, a gente também, a gente jogava bola. A gente botava uma bola no saco plástico e jogava bola a tarde inteira. Ou botava pedrinha dentro de uma garrafinha de Coca-Cola, ou de uma embalagem de desodorante. E aí, quando a gente fechava, né? Quando a gente chutava aquilo, fazia barulho por causa das pedrinhas dentro, a gente chamava isso de lança. A gente jogava a tarde inteira também. A gente zoava os professores também, a gente colava, enfim, eram crianças normais. A gente só não enxergava. Eu não estou recomendando que colhem, eu só estou falando que nós éramos e somos crianças normais. A gente só não enxergava, mas como a gente estava no meio de tantas outras pessoas que também não enxergavam, isso acabava se anulando. Então a gente realmente não ficava se lembrando disso, eu não enxergo, não, tadinho, fico chorando e tudo mais. Então eu aprendi muita coisa. E no Instituto Benjamin Constant eu conheci também algo que mudou a minha vida, que foi o futebol para cegos. Sim, existe uma modalidade chamada futebol para cegos, é uma modalidade que já se desenvolve no mundo há pelo menos 30 anos. Para quem não conhece, falando rapidamente, é como se fosse futebol de salão, é uma quadra de futebol de salão em que a bola só sai em linha de fundo, ela não sai em linha lateral. São 2 goleiros, os goleiros não têm nenhum tipo de deficiência, mas os 4 jogadores de cada time são cegos e, além disso, jogam com uma venda nos olhos, porque tem gente que tem percepção luminosa. E isso, claro, numa disputa em que as pessoas não enxergam, isso traria
uma vantagem muito grande. Então a gente joga com uma venda em cima de um tampão oftalmológico. E porque a bola faz barulho, a torcida tem que ficar calada, né? Porque se a torcida começar a gritar, a gente não sabe aonde está a bola. A gente se orienta muito pela audição. Jogar futebol foi maravilhoso. Porque é aquilo que eu falei, uma criança cega, ela aprende muito o que ela não pode fazer na família, né? A família não sabe. A família, em geral, não teve outro contato com a deficiência visual. Então, a tendência da família é proteger. Não faz isso, não faz aquilo, não corre, não faz aquilo. E no futebol, é o contrário, corre, marca. Eu não posso falar assim, não vou correr porque sou cego. Não, tem outro cego na reserva que quer entrar no meu lugar. Isso me ensinou muito sobre o meu corpo, a minha potencialidade, me ensinou a andar nas ruas. Eu ando nas ruas antes do Covid, né? Agora já não ando sozinho, já tem um tempão. Rápido, né? As pessoas brigam comigo. Você tá com pressa, anda devagar. Por quê? Só porque eu sou cego tem que andar devagar? Eu ando rápido. O futebol me ensinou a me proteger das pancadas, me ensinou a continuar andando com as pancadas, porque vira e mexe, eu tomo uma pancada na rua. É um hidrante, o hidrante é ruim, que vai na canela, tem uns que vão um pouquinho mais alto, que são os capa-cego, nossa senhora, dói pra caramba, tem os orelhões, que a bengala não pega, porque o orelhão é fininho embaixo, você dá de cabeça em cima, nossa senhora. Tem até um vídeo no canal, lá no canal do História de Cego, que são os 5 maiores inimigos dos cegos nas ruas, que falam um pouco desses obstáculos. Às vezes a gente bate mesmo na rua, não tem jeito. Por melhor orientação, mobilidade que eu tenho, acabo batendo. Mas, via de regra, quando eu bato na rua, eu continuo andando. Eu não paro na hora, porque se eu parar na hora, além da dor, eu tenho que enfrentar uma comoção popular. De pessoas com pena de mim, de pessoas com raiva da minha família por me deixarem andar sozinho, de pessoas que não entendem que eu tenho que ter minha autonomia. Imagina, sua mãe deixou você andar sozinho. Gente, eu moro sozinho. Como assim minha mãe deixa? Tipo assim, eu moro sozinho, vou fazer o quê? Vou ligar pro Disque Cego? Venha pegar a gente aqui no Disque Cego. Não, eu tenho que andar sozinho, vou pro meu lugar sozinho, viajo sozinho. Já fui para fora do Brasil sozinho, e várias vezes, inclusive, e dou palestra sozinho, né? Tipo, viagem, né? Viajei já bastante lugares do Brasil e não tem como levar um acompanhante, encarece tudo, e esse é o meu trabalho. Então, se a empresa for pagar por um acompanhante, vai pagar menos para mim, e esse é meu ganha-pão. Então, eu bato e continuo andando. E isso é graças ao futebol. Futebol me ensinou a tomar pancada e continuar andando. Futebol me ensinou a saber me defender. Então, o futebol, ele foi e ele é importante para mim. Eu nunca me tornei um atleta paralímpico, nunca disputei Jogos Paralímpicos, mas eu aprendi muito sobre mim, sobre minhas potencialidades, sobre o meu corpo jogando futebol. Essa é a primeira vertente do esporte. A segunda vertente é para minha família, né? Minha mãe tinha muito cuidado comigo. Ela não me tratava diferente da minha irmã, que não tem deficiência, mas ela demorou a deixar eu andar sozinho na rua e tudo mais, e é normal, uma mãe tem medo mesmo, né? E se o filho tem uma deficiência, esse medo é ainda maior. Mas quando ela me via jogando futebol, correndo ali entre os caras que às vezes tinham 3 vezes o meu tamanho, 4 vezes o meu peso, 5 vezes a minha idade, a minha mãe falava, nossa, meu filho pode correr. Ah, que bom. Então ele pode fazer muito mais coisa do que eu imaginava. E é exatamente isso. E o terceiro pilar, o esporte, vejam, vamos lá, o esporte já mostrou para mim que eu posso, já mostrou para minha família que eu posso, mas acho que a maior função do esporte é mostrar para a sociedade que a pessoa com deficiência pode, que a pessoa com deficiência é capaz. Eu lembro quando eu disputava campeonatos na minha cidade, no Rio de Janeiro, e eu chamava as pessoas para irem, pessoas que me conheciam, que conviviam comigo, elas ficavam muito abismadas com a minha capacidade. Chegavam lá e viam o esporte, gente, e as pessoas choravam. Ai, eu aqui reclamando dos problemas, os caras lá superando a deficiência. Não, ninguém supera a deficiência. No final do jogo, a gente continua cego, a gente está lá para superar os adversários. A gente está lá para ganhar o jogo. E o esporte, futebol para cegos, é um esporte maravilhoso. É um esporte dinâmico, é um esporte emocionante. Então as pessoas realmente ficavam chocadas. Passava 10, 15 minutos dessa primeira reação e as pessoas ficavam... Passava aquele choque inicial, as pessoas começavam, eu vim aqui torcer pro Marcos. Ô juiz, tá roubando aí, foi pênalti, juiz, tá cego. E quando a gente torce para um time, a nossa tendência é torcer contra outro time, né? É natural. E quando a pessoa começava a torcer pro meu time, porque ela, afinal de contas, tinha ido lá me ver, ela automaticamente começava a torcer contra o outro time. Só que o outro time era formado também por pessoas cegas.
Mas nesse momento, para a pessoa, para o torcedor, já não importava mais. Ele estava ali para ver uma partida de futebol. Então ele torcia a favor ou contra as pessoas independentes da deficiência. Esse, para mim, é o maior milagre do esporte para pessoas com deficiência. Ele apresenta nós, cegos, cadeirantes, paraplégicos, amputados, pessoas com deficiência intelectual, como cidadãos. É a potencialidade, é o cartão de visita mostrando o que nós podemos. Em geral, nós estamos acostumados a falar sobre o que as pessoas com deficiência não podem, né? Mas o esporte mostra que as pessoas com deficiência podem. Eu tive uma experiência também, eu trabalhei 3 anos e meio na organização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Rio 2016, e eu tive uma experiência que me marcou, e a época de maior trabalho da gente foi durante os Jogos. Então eu tive muito pouco tempo para assistir competição. Eu assisti um pouquinho, 5 minutos, do Brasil e Irã no basquete em cadeira de rodas. O ginásio estava lotado e me chamou muita atenção que quando o pessoal do Irã, a seleção do Irã ia cobrar um arremesso livre no basquete, o ginásio inteiro vaiava. E a discussão aqui não é se a vaia é um instrumento legítimo ou não. Eu sei que muita gente reclamou disso nas Olimpíadas, né? Teve a história do saltador francês que reclamou de ter sido vaiado lá no Engenhão. Não é essa a minha discussão, não vou entrar por esse mérito. O que me chamou a atenção é o seguinte: caramba, as pessoas estão vaiando o cara do Irã, sendo que o cara é cadeirante. Que bom, por um certo modo, porque a pessoa não está vendo a deficiência, a pessoa está vendo um time que está jogando contra o Brasil e ela quer que o Brasil ganhe. Então, se ela vaiou nos Jogos Olímpicos, por que ela não vai vaiar nos Jogos Paralímpicos? Então, isso para mim mostrou o quanto o esporte apresenta a pessoa com deficiência. Eu tenho certeza que a maioria daquelas pessoas que estavam vaiando tem pena de uma pessoa cadeirante. Infelizmente, é isso, né? As pessoas têm muita pena da deficiência, mas ali na quadra, ela só estava vendo um jogo de basquetebol. Então o esporte me ensinou muito. O esporte me mostrou o que eu podia ser. E o esporte me deu também a chance de viajar. Né? Eu viajei para alguns campeonatos. Né? Eu participei de campeonatos no Brasil e teve um que me marcou especialmente, novamente em Belo Horizonte, no Mineirinho. Foi na época que a gente chegou para jogar um campeonato e tinha tido tinha um show do Hanson no lugar lá no Mineirinho. A gente acabou convidado para ir no show. Só que na hora de jogar bola, a gente era um classificatório para o Campeonato Brasileiro. Era um regional classificatório. E a gente chegou à última rodada precisando vencer para classificar para o Campeonato Brasileiro. E a gente ia jogar contra uma equipe de Campinas. E beleza, começou o jogo, o treinador me botou para marcar. Eu nunca fui bom de marcar, assim, eu era muito aplicado, mas eu não gostava de marcar, eu era atacante. E nisso, eu marquei bem o cara, mas o cara era bom. E deu um chute, a bola desviou, não sei quem, gol dos caras, 1-0. Acabou o primeiro tempo, 1-0 para os caras. Veio o segundo tempo, sei lá o que aconteceu, outro jogador do outro time, que era o time de Campinas, fez 2-0 para os caras. Pô, 2-0, faltando, sei lá, eram 2 tempos de 25 minutos, devia faltar uns 15 minutos, a gente tinha que fazer 3 gols pra gente se classificar pro Brasileiro. Deu a saída, eu rolei a bola, um amigo meu, Sandro, que era da seleção brasileira na época, fez uma jogada, chutou cruzado no ângulo, 2-1. Aí nós partimos pra cima. Partimos pra cima e tudo mais e tal, blá, daqui a pouco me tocaram uma bola dentro da área e eu só desviei do goleiro, ouvi o som dele onde ele tava, desviei, chutei, desviei assim o chute, né? 2-2. Era raro fazer gol. Eu era atacante, mas eu construía as jogadas. Eu tinha um problema, ainda tenho um problema de joanete no pé, que quando começava a chutar muito, me doía o joanete. Então, esse problema acabava fazendo com que eu sentisse muitas dores durante os jogos de futebol. Os campeonatos eram 2, 3 jogos por dia. Então, às vezes, no primeiro jogo eu ia muito bem, nos outros a dor me consumia. E eu fiz um gol. E ficou 2-2, galera. E ficou 2-2. E aí faltava, sei lá, 10 minutos, o treinador nosso pediu tempo e falou assim: gente, agora é sufoco, a gente precisa de um gol para classificar para o Campeonato Brasileiro. Todos defendem, todos atacam. E fomos nós para cima. Nossa, eu lembro que teve uma bola que eu chutei, bateu na cabeça do goleiro, bateu no travessão e foi para fora. Teve outra bola que eu não sei o que aconteceu, o juiz apitou, eu entendi que o juiz tinha marcado
escanteio, corri na direção do escanteio. Um amigo meu companheiro de equipe, entendeu que o juiz tinha marcado tiro de meta para outro time e correu na direção da defesa. Batemos um contra o outro, testa com testa. Para vocês terem uma ideia de quem levou o prejuízo maior, o apelido dele era Cabeça. A gente joga com uma venda no olho, né? E com um tampão oftalmológico aqui. E eu bati bem aqui em cima, no supercílio. Na hora eu senti que deu ruim, mas o jogo continuou. Eu senti uma coisa melada escorrendo por mim, o juiz não viu, porque eu estava com o rosto tapado, né? E a gente continuou atacando e defendendo, chutando, até que teve uma falta contra a gente. O nosso goleiro, o goleiro não tem deficiência, o goleiro saiu, foi lá na barreira, ajeitar a barreira. Aí eu perguntei pra ele, Rafael, eu tô sangrando? Ele me olhou pra mim, tá sangrando muito. E eu fiquei assustado, eu tenho nervoso, minha pressão baixa, quando eu sei que tô sangrando. Aí ele queria chamar o juiz, eu não deixei chamar o juiz. Os caras bateram a falta, continuou o jogo. Eu sei que tá todo mundo aí achando que no final do jogo a gente fez o terceiro gol, classificou pro brasileiro. Não, o jogo terminou 2-2 mesmo, a gente não classificou pro brasileiro. E eu tomei 6 pontos. Mais de uma marca aqui em Belo Horizonte. A Coreia do Sul, que tinha organizado a Copa do Mundo, foi em 2002, eles queriam organizar um torneio de futebol para cegos. A seleção deles estava começando a jogar e eles queriam organizar um torneio de futebol para cegos. E aí convidaram o Brasil. O Brasil é uma potência no esporte, no futebol para cegos, convidaram o Brasil a participar. Só que o campeonato que eles organizaram era na mesma semana do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele acontece numa única data, né? Os times se reúnem numa cidade, jogam e para ver quem é o vencedor. E o campeonato que o pessoal da Coreia convidou era na semana do Campeonato Brasileiro. Então a confederação, o que eles fizeram? Como não podiam desfalcar os times que iam disputar o Campeonato Nacional, eles chamaram justamente os representantes das equipes que não tinham se classificado para o Campeonato Nacional. E graças àqueles gols que não entraram, eu ganhei a minha primeira convocação para a Seleção Brasileira de Futebol para Cegos e minha primeira viagem internacional. Isso significou muito para mim, porque eu sempre quis viajar. Eu era criança que ficava gravando documentários sobre países na televisão. Eu botava um gravador do lado da televisão e ficava e gravava, tem até hoje minhas gravações em fita cassete dos programas que eu gravava sobre países. Então, poder viajar. Nossa, quando eu cheguei na Coreia, eu ligava, eu lembro de uma segunda de manhã, eu liguei pro Brasil, não tinha internet ainda. A gente tinha até internet café, assim, mas não era igual hoje que você tem internet no celular, né? Eu lembro que eu liguei pro Brasil, era segunda de manhã na Coreia, e eu vi aqui tocando a música do Fantástico. Eu falei, nossa, a gente tá longe mesmo, né? Você tá tocando a música do Fantástico. E eu tô na segunda de manhã, essas 12 horas de fuso horário, a gente tá longe pra caramba. Então foi uma experiência incrível essa minha estadia na Coreia, e eu devo isso àquele gol que a gente não marcou. Se a gente tivesse ido para o Campeonato Brasileiro, eu não teria ido para a Coreia. E pior, estava na época do vestibular. Eu voltei da Coreia com 12 horas de fuso horário na sexta-feira de noite, e no domingo de manhã eu tinha um vestibular. E o vestibular, o cego, não sei se ainda é assim, mas na época que eu fiz vestibular, eu fazia com uma pessoa lendo do meu lado. Era uma sala só pra gente. Uma pessoa lia, uma pessoa que eu não conhecia, ela lia, e eu tinha que escrever as respostas num papel, em braille, né? Só que o cara da banca não sabe ler braille. Então, o que acontecia é que no final da prova, eu tinha que ler aquele braille para a pessoa que tinha lido a prova para mim, e ela transcrevia. Só que eu não conhecia a pessoa, eu não sabia se ela sabe que casa se escreve com S. Então, como o que sairia ali seria a minha prova, né? Eu tinha que ditar letra por letra. Assim foi o vestibular, mas eu passei, entrei na UFRJ. Quando eu entrei na UFRJ, no ano seguinte, as aulas eram no mesmo horário dos treinos de futebol. Eu nunca achei que o futebol fosse me dar nada. Então eu larguei o futebol como uma forma um pouco mais séria, continuei jogando por diversão, apesar de ter disputado vários campeonatos, e me dediquei à faculdade, onde eu me formei em jornalismo. Nesse meio tempo, nós cegos, atletas cegos, amigos cegos e alguns estagiários que trabalhavam com a gente, fundamos a Ures Esporte e Cultura, uma associação que agora tem 15 anos, que é um orgulho enorme pra gente, a gente poder falar dela e mostrar o quanto deu certo. A gente era, o pessoal ria da gente, nós éramos os meninos, a gente não sabia nem o que era CNPJ.
quando a gente fundou a associação. E hoje a Auresc tem projetos incríveis, atende a muita gente, esporte de alto rendimento, esporte como ferramenta para a cidadania. Construímos uma quadra em parceria com a Fundação Johan Cruyff da Holanda, a primeira quadra no estado do Rio de Janeiro adaptada para cegos. E, enfim, é um orgulho enorme ter feito parte disso, fazer parte disso, né? Fui muitos anos vice-presidente, agora um pouco mais afastado por conta de compromissos profissionais, mas sempre com muito carinho e fazendo sempre o possível pela associação. E um dos projetos que a Auresc fez se chamou Esquiando no Escuro. Tudo começou com uma conversa telefônica. Um amigo meu, amigão meu, um dos fundadores da Auresc, o Gabriel Mair, ele era estudante, ele tinha se formado em Educação Física e ele foi fazer um mestrado em Educação Física Adaptada. Um mestrado, um Erasmus, né, que é aqueles na Europa. Então, a primeira parte do mestrado dele era em Leuven, na Bélgica, na Universidade Católica de Leuven, e a segunda parte era na República Tcheca, numa cidade chamada Olomouc. E era uma oportunidade, a gente era amigo, e é uma oportunidade de eu visitá-lo. Então a gente ficou marcando e tal, e a gente marcou a viagem justamente para eu encontrar com ele na Bélgica, e da Bélgica para a República Tcheca com ele, para poder aproveitar que ele tinha que fazer essa mudança, conhecer mais lugares. E nisso teve uma vez que ele me falou, cara, na República Tcheca vai ter um acampamento para ensinar professores a trabalharem esqui para pessoas com deficiência. Eu falei, esqui na neve? Ele, cara. Eu falei, caraca, que coisa estranha. Cara, acho que eu não topo isso não. Ele falou, assim, ele me convidou para fazer. Eu falei, cara, sei lá, nunca vi neve, não sei o que é isso, não sei. Ele falou, cara, mas nenhum cego no Brasil nunca fez. Eu falei, então eu quero. Então eu quero. Não porque eu sou melhor que todo mundo, ou que eu sou melhor que ninguém, não é isso. O que me chamou a atenção é o seguinte, caramba, cara, eu vou esquiar. Uma coisa que no Brasil as pessoas não fazem, porque a gente não tem neve, porque é um esporte caro e tudo mais. O que eu quero mostrar com isso é que se a gente pode esquiar, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu até falei com a minha mãe e ela falou assim, vai lá, só não volta contra a deficiência. E eu fui. Encontrei com o Gabriel na Bélgica, na viagem da Bélgica para a República Tcheca de ônibus, foi quando eu conheci a neve pela primeira vez. Neve, aquele negócio maneiro, que você põe a mão e daqui a pouco você está congelado e você, com 10 segundos, a sua mão já começa a doer absurdamente. Então, o frio não é legal, não é, o frio dói, né? O frio vai minando a gente, mas foi uma experiência incrível. E eu fui para Olomouc, essa cidade, que era perto lá das montanhas onde o acampamento estava previsto para acontecer. Eu tinha saído no jornal aqui no Brasil. Eu lembro muito o episódio que a minha avó, ela morava com a gente, e ela entrou no táxi, e o taxista estava com um jornal impresso do lado. Aí o taxista virou para ela e falou assim, nossa, olha que força de vontade desse menino. O cara é cego e vai esquiar. Aí a minha avó falou assim, é meu neto. Tipo, claro que o motorista não acreditou, né? Achou, tadinha da velhinha. Mas realmente eu era neto dela e realmente eu fui esquiar. O que não quer dizer que não houve problemas. Para falar a verdade, gente, a experiência quase não ia acontecendo. Não foi por falta de dinheiro. A gente conseguiu patrocínio. 2008, foi 2008, uma época boa do Brasil. O dólar acho que estava 2 e pouco, então não era tão caro assim. Consegui roupa de inverno e tudo mais. Só que faltando 2 dias para a gente viajar para as montanhas na República Tcheca, aconteceu algo. Era um domingo de manhã, janeiro de 2008, nevava. Nevava em Olomouc, amigo. Eu estava no centro da cidade com o meu amigo Gabriel, que não tem nenhum tipo de deficiência. E no centro da cidade de Olomouc tem uma maquete da cidade. E eu amo maquete. De tocar. Não? Tocar na ponta, tocar o mundo. Sentir o mundo na ponta dos dedos. Eu não enxergo com o olho, mas eu enxergo com o dedo. Se eu tocar nas coisas, eu sei como as coisas são. Não adianta me descrever, né? Aqui, ó, peguei esse dragãozinho aqui do Como Treinar Seu Dragão. Aqui, ó, eu sei como é ele tocando nele. Ó, aqui, tem a bocona aberta aqui. Mas eu sei tocando. Tenta explicar como é que é um dragão para uma pessoa cega. Eu nunca tinha tocado num dragão. Esse aqui é o meu primeiro dragão. Vou botar aqui meu dragão. Fica aqui quietinho, não vai soltar fogo aqui não. De Botafogo já baixa o meu time. Então, eu fui tocar na maquete para poder entender como é que era a cidade. Só que era um domingo de manhã e no mesmo local que a gente tinha umas pessoas fazendo uma cerimônia religiosa. Acho que abençoando a cidade, uma coisa do tipo. E quando eles terminaram,
Eles vieram para o meu amigo, para o Gabriel, e falaram assim, olha, a gente vai curar o seu amigo. E não falando comigo, não me perguntaram se eu queria ser curado, não me perguntaram nada. Só me cercaram e começaram a me rezar. Uma experiência que é muito surreal. Porque pelo menos eles rezaram em inglês, porque a língua que eles estavam falando antes eu não estava entendendo. Só que eu não estava entendendo tudo, né? As pessoas estão rezando para você, você não sabe exatamente o que as pessoas estão te pedindo, estão pedindo para você. É uma situação meio desconfortável, porque você não sabe o que vai acontecer. E eu só lembrava assim, caramba, gente, eu já recebi patrocínio, eu já saí no jornal, já avisei a todo mundo no Brasil que eu ia me tornar o primeiro cego brasileiro a esquiar. Poxa, eu vou voltar a enxergar logo agora, eu já esperei uns 20 anos, eu posso esperar um pouquinho mais, né? E os caras lá tentando. E eu comecei a ficar morrendo de medo da reza dos caras dar certo. Vai que dá certo, eu volto a enxergar. E aí, cancela o projeto? O blog, já tá tudo feito. E os caras continuando a me rezar. Vocês já passaram pela experiência de estarem pedindo uma coisa para você que você não sabe nem exatamente o que é? Aquilo vai dando uma agonia, porque cura não é rápido, né? Cura internacional ainda é mais demorada e o tempo não passava, eu já não sabia mais o que fazer. E deu a vontade de rir, mas eu achei que rir não era certo, que os caras estavam fazendo o melhor para mim. Eu botei a mão no rosto assim, fingi que eu tava chorando. E eu sei que tem muita gente aí que tá falando, é bem feito, faltou fé, por isso que continuou cego. Exatamente isso, faltou fé. Não. As pessoas acham que como a gente é cego, a gente tá buscando a cura o tempo todo. Que a gente fica lendo no jornal, não, que a gente pede alguém para ler no jornal pra gente, a sessão de ciências, ou que a gente compra esses produtos que anunciam, sabe? Outro dia eu vi a propaganda de produto anunciando que se você tomar tal vitamina, você vai voltar a enxergar, vai curar não sei que problemas dos olhos, é um negócio assim que é absurdo, mas... então, a gente passa por muita coisa porque as pessoas acham que o nosso grande objetivo na vida é voltar a enxergar, e não é voltar a enxergar. Eu tô pouco me lixando para isso, eu sou muito feliz. Pô, já viajei em 22 países, eu me formei nas melhores universidades do Brasil, tenho uma família incrível. Poxa, eu sou muito feliz do jeito que eu sou, né? Não estou dizendo que enxergar não faz falta, só estou dizendo que a nossa preocupação não é essa. Mas, gente, a palestra, quando a gente está em casa, é isso. Passa o carro da pamonha, não tem jeito, espero que vocês não estejam ouvindo aí. Faltou fé, eu não voltei a enxergar, mas eu fui pro esqui, desci a montanha. Uma vantagem de ser cego é que você não vê se a montanha tem 200 metros ou 2.000 metros, é tudo a mesma coisa, cego, é alto, foi maravilhoso. Eu tive um professor, Yanetska, que era incrível, ele tinha 30 anos de experiência com pessoas com deficiência, mas mesmo assim eu era o primeiro aluno que ele teve que nunca tinha visto neve, então eu era tipo mascotado lá, porque todo mundo queria esquiar comigo. O objetivo do acampamento era ensinar professores a ensinarem educação, esqui para pessoas com deficiência. E eu era uma cobaia perfeita, né? Então foi ótimo. Eu tinha um problemão com o Yanecka, porque ele falava inglês ainda menos que eu, e tcheco eu não entendia nada. Apesar de eu ter ficado um mês na República Tcheca, eu aprendi poucas palavras e todas referindo à comida, porque a gente só conseguia escolher o almoço em tcheco. E eu aprendi, uma vez eu falei com meu amigo sobre curva, porque ia ter uma curva na descida, e o meu professor ficou apavorado, porque curva, depois eu descobri, é uma palavra bem ofensiva em tcheco, mas eu não sabia. Enfim, foram 10 dias incríveis, eu voltei para o Brasil com a certeza de que eu não ia ser um atleta de Jogos Paralímpicos de Inverno, mas que eu tinha feito uma experiência que tinha mudado a minha vida. Eu viajei depois, aproveitei que eu estava no leste europeu, conheci a Polônia, conheci a Eslováquia, conheci a Hungria, fui no campo de Auschwitz, que foi uma das experiências mais marcantes da minha vida. Comecei a minha coleção de miniaturas. Hoje eu tenho na minha casa mais de 600 peças de 80 países. Não que eu tenha ido aos 80 países, mas eu comecei naquela viagem comprando as miniaturas dos lugares onde eu fui, porque quando eu tenho uma miniatura de lugar, eu posso tocar naquele lugar para sentir como é que ele é, né? Como é que você explica para o cego como é a Torre Eiffel? O cego tem que tocar na Torre Eiffel. Antes de tocar na miniatura da Torre Eiffel, eu achava que a Torre Eiffel era uma torre igual a Torre de Xadrez, que era a única torre que eu conhecia. Eu voltei dessa viagem empoderadíssimo. Eu esquiei na neve, eu apareci no jornal, eu não fui curado, eu conheci gente da Europa toda, eu falei inglês, eu comi comida estranha, eu posso tudo. Aí eu peguei um ônibus para ir para a faculdade. O meu campus da UFRJ é no bairro da Urca,
E o ônibus que eu pegava, o ponto seguinte ao do bairro, da UFRJ, é o Instituto Benjamin Constant. Quem é que lembra desse nome, Instituto Benjamin Constant? Eu já mencionei ele na palestra. Foi a escola de cegos onde eu estudei. Então, o que acontecia? Todos os dias, quando eu queria descer em frente à faculdade, um motorista do ônibus não deixava. Motorista, me deixa ali, por favor, na UFRJ, na universidade? Não, meu filho, já sei onde é a sua escola. Pode deixar que eu sei. Não, eu quero descer ali na UFRJ. Meu filho, deixa comigo, eu sei onde você vai descer. E me deixava no Instituto Benjamin Constant. No dia seguinte era a mesma coisa. Não, meu filho, tua escola é aqui, eu sei. E eu tinha que voltar andando para a universidade. Quando eu conseguia convencer o motorista, eram as outras pessoas do ônibus, os outros passageiros. Batendo no vidro assim, Serguinho, aí não, você desceu no lugar errado, volta, é a faculdade, não é para você não. Todos os dias era isso. Já aconteceu com vocês de acordar um dia e não querer discutir com as pessoas no ônibus o lugar onde vocês vão saltar? Então, às vezes acontecia. Então, algumas vezes, eu tinha preguiça e saltava no Instituto Benjamin Constant e voltava andando para a faculdade. Era um caminho, sei lá, de uns 400, 500 metros. E nesse caminho eu pensava, gente, eu acabei de voltar da República Tcheca. Eu passei 1 mês e meio na Europa. Eu conheci a neve. Eu esquiei. Por que está sendo tão difícil pegar um ônibus aqui na minha cidade, onde eu morei a vida inteira? Claro, gente, não é que a dificuldade começou naquele dia. Mas antes, eu achava que essa dificuldade era porque eu era cego. Mas como assim? Eu também era cego na República Tcheca e consegui esquiar. Qual é a diferença, então? Por que eu não posso pegar um ônibus na minha cidade? E aí eu comecei a entender que o problema não era eu ser cego. O problema é que na República Tcheca eu tive acessibilidade, equipamentos, profissionais treinados e não tive preconceito. Nenhuma pessoa me disse que eu não poderia esquiar. Pelo contrário, todo mundo me incentivava. Só que aqui nos ônibus no Rio, eu tinha falta de acessibilidade, porque não existia um sistema que me dissesse onde era o ponto de ônibus para eu poder escolher de forma autônoma, independente, o lugar onde eu ia saltar. E tinha o preconceito das pessoas que imaginavam que porque eu era cego, eu não podia descer na universidade, eu tinha que descer na escola de cegos. Imagina, gente, o dia que você se dá conta de que aquilo que você imaginou a sua vida inteira, que era a sua maior dificuldade, não é a maior responsável pelos seus problemas. Foi nesse dia que eu entendi que ser cego é sim algo complicado, mas não por ser cego em si. E aqueles que viram o filme do Bird Box ou o ensaio sobre a cegueira sabem, né? O problema não é ser cego. O problema é a falta de acessibilidade e o preconceito. Eu comecei a entender, então, com essa experiência, que a cegueira não me define enquanto pessoa. Que a cegueira, ela me explica em alguns aspectos, sim, pela falta de acessibilidade e pelo preconceito. Ser cego me inviabiliza de fazer algumas coisas. Eu ainda não posso dirigir, por exemplo. Eu não posso fazer uma cirurgia. Eu não posso jogar Xbox. Mas ser cego não define quem eu sou. Não define o meu caráter. Pessoas cegas são, antes de tudo, pessoas. E eu lembro de um episódio que aconteceu comigo em 2010, que eu entrei no táxi, no Rio. E era a época, fez 10 anos agora, era a época da invasão lá do exército no Complexo do Alemão, vocês devem lembrar. Tanque de guerra e tudo mais. E quando eu entrei no táxi, o motorista foi logo me cumprimentando. E aí, outro dia eu levei em casa um amigo seu. Isso me pegou de surpresa. Amigo meu? Caramba, que coisa. Eu não sabia do que ele estava falando, então para tentar ganhar um tempo, eu perguntei, amigo meu, mas mora onde? Aí ele falou um lugar lá que eu não conhecia. Eu falei, poxa, mas eu não conheço ninguém que mora nesse lugar. Não sei, ele não chegava aí, igual a você. Aí, nesse momento, deu no rádio uma notícia de uns traficantes que tinham deposto arma, tinha trocado tiro com polícia, eu não lembro exatamente, foi uma notícia desse tipo. E aí eu não aguentei e falei pro taxista, esses seus amigos, hein? Eu não tenho amigo bandido. Eu falei, mas enxerga, igual o senhor. Ele riu, levou na esportiva e tudo mais, mas isso mostra o quanto as pessoas acham que todos os cegos se conhecem, que todos os cegos são iguais, que todos os cegos reagem da mesma forma. E isso não é verdade, porque nós, antes de tudo, somos pessoas. Cegueira é uma característica nossa. E repito, é uma característica muito
forte ainda, uma característica muito limitante ainda, porque a gente vive numa sociedade que ainda falta acessibilidade e que tem muito preconceito. Por exemplo, vocês aí que estão assistindo, em todo o Brasil, convido vocês para uma pequena reflexão. 10 segundinhos que seja, vamos lá. Será que tem alguma coisa na vida de vocês que vocês acham que nunca vão conseguir fazer? Seja um objetivo profissional, um objetivo pessoal, alguma barreira que vocês encontram no seu relacionamento com a família, com os pais, com companheiro, companheira, filhos, irmãos. Será que você que está assistindo essa palestra do Histórias de Cego, será que tem alguma coisa aí que você fala assim, não, isso não é para mim? Agora eu pergunto, será que só eu aqui tenho algum tipo de deficiência? Ou todos nós temos um tipo de deficiência, só que a minha deficiência é mais aparente? É isso. A minha deficiência A é mais aparente e B, ela depende de acessibilidade e depende das pessoas não terem preconceito. Imagina vocês, se a deficiência de vocês, que vocês identificaram aí, limitasse vocês ao acesso ao mercado de trabalho, por exemplo, limitasse vocês num relacionamento. Se as pessoas tivessem preconceito com vocês por conta dessa característica que você identificou. O que acontece com nós cegos, com outras pessoas com deficiência, enfim. Preconceito e discriminação é algo bastante presente no nosso cotidiano e muita gente já passou por muitas situações. Mas isso só mostra que todos nós temos um tipo de deficiência, né? Você identificou aí a sua deficiência. Eu tenho a minha aqui, eu sou cego. Então, se o mundo fosse o mundo do Bird Box, por exemplo, eu seria a pessoa adaptada a esse mundo e você não. Então, eu entendi, quando eu voltei da República Tcheca e não consegui pegar um ônibus na cidade do Rio de Janeiro, que a deficiência não me definia. E que nem tudo que eu achava que era por conta da cegueira, era por conta da cegueira. E como que a gente trabalha com isso? Né? Eu identifiquei que o problema não é exatamente ser cego, mas a falta de acessibilidade e o preconceito. O que eu faço? Fico só reclamando? Não. Eu vou à luta. Acessibilidade depende muito de obra física, depende de vontade governamental. Eu não tenho vocação para ser político, mas eu tenho vocação para comunicação. Eu tinha me formado em comunicação. Eu estava trabalhando com comunicação. Eu consegui um emprego no Rio 2016, no Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, depois de uma palestra que eu dei para eles. Eles gostaram tanto da minha palestra que me chamaram. Então, por que não fazer isso de um modo mais sistemático? Nos 3 anos e meio que eu passei no Rio 2006, eu fiz muitas palestras. Eu fui a muitas escolas. Eles tinham um programa de educação incrível que levava conhecimento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos para as escolas. E eu falei com muitas crianças. E falar com criança é maravilhoso. A criança te pergunta coisas. A criança te olha com uma desconfiança, né? Quando você chega lá na escola e a criança te olha, a criança, o que esse cego está fazendo aí? E aí a criança te pergunta assim, você nunca pensou em se matar? Imagina. Crianças, no plural, já me fizeram essa pergunta. E 20 minutos depois, quando eu acabo minha palestra, depois de contar minhas coisas, minhas histórias, falar que eu jogo futebol, falar das minhas viagens, aquela mesma criança está entusiasmada ali, quer meu autógrafo, quer tirar foto. Não porque eu sou bonito, não porque eu sou legal, mas porque ela nunca tinha visto uma pessoa com deficiência de uma forma positiva ou como protagonista. Até aquele momento, a cegueira para uma criança era sinônimo de não poder fazer as coisas. Eu sei disso porque eu convivo com uma criança e essa criança acha que ser cego é a coisa mais natural do mundo. E acha um absurdo. Ele quando tinha 6 anos, chegou num dia no fliperama e perguntou, tem jogos para cegos? E achou um absurdo não ter jogos para cegos. E isso é maravilhoso, porque esta criança nunca mais vai encarar a pessoa com deficiência do mesmo modo. E ele brinca comigo, e ele se joga, e ele esquece que eu sou cego, e me zoa igual toda criança faz, e a cegueira não faz diferença. Então, poder levar isso para as escolas foi maravilhoso. Poder mostrar isso para as crianças é incrível. E eu tive a oportunidade de fazer isso no Rio 2016. Eu fiz muitas palestras também para adultos, eu cheguei a fazer uma palestra para 3.000 pessoas. Eu e uma amiga que trabalhava comigo na época, a gente fez um treinamento para a Força Nacional de Segurança
sobre como lidar com pessoas com deficiência visual, deficiência, não deficiência visual, deficiência de modo geral, e a gente lotou lá a Arena Carioca, a mesma arena onde foi o handball nos Jogos Olímpicos e o goalball nos Jogos Paralímpicos. A gente lotou a Arena Carioca, 3.000 pessoas, foi o meu recorde. Só que eu saí do Rio em 2016, as oportunidades de palestras acabaram, e eu falei, caramba, e agora? Como é que eu faço para falar com as pessoas? Aí veio o canal no YouTube. E foi aí que, 1º de novembro de 2016, eu criei o canal do YouTube, o Histórias de Cego. Enfim, o canal agora está completando 4 anos. Agora eu estou, né, o maior youtuber cego do Brasil, encho a boca, falo de 280 mil inscritos, quase 10 milhões de visualizações. Mas eu cheguei ao final do meu primeiro ano com menos de 100 inscritos. Não de 100 mil, 100 inscritos. Então, fazer um canal no YouTube não é uma tarefa fácil. Eu desisti em vários momentos, né? Mas o canal começou a crescer. Começou a crescer. E eu comecei a perceber que o canal do YouTube era uma forma de mostrar para as pessoas quem eu era, quem eu sou, mas também era uma forma de mostrar para as empresas quem é o Marcos Lima, quem é o Histórias de Cego. E eu falei para vocês, o meu ganha-pão são as palestras. Então, o YouTube começou a me apresentar. Ah, esse é o Marcos, caramba, se ele está falando para 10 milhões de pessoas aqui no YouTube, acho que vai ser bom levar ele para minha empresa, para o meu evento. E isso me ajudou muito na minha vida profissional. E o canal continuou crescendo. O canal é um modo de acabar com os preconceitos. Gente, preconceito não é maldade. Preconceito é falta de conhecimento. Maldade é discriminação. A discriminação é quando você usa essa falta de conhecimento para criar leis, para criar inviabilidades, para criar segregação, por exemplo, tem uma pesquisa da Acato que mostra que 67% dos gestores de recursos humanos não contratariam uma pessoa com deficiência. Isso quer dizer que eu, que estudei na UFRJ, que falo 4 idiomas, que já trabalhei em grandes empresas, que viajei, já dei palestras em espanhol e em inglês, por exemplo, eu não teria chance de ser contratado em quase 70% das entrevistas que eu fizesse, simplesmente pelo fato de eu ter uma deficiência visual. Isso sim é discriminação. Isso sim tem que ser combatido. Agora, o preconceito é só uma falta de conhecimento. Se eu falo para vocês, gente, amanhã todos nós vamos viajar para o Irã. Cada um de vocês vai ter uma ideia de como é viajar para o Irã, de como seria o Irã, de como é o Irã. Algumas ideias vão se revelar acertadas, algumas ideias vão se revelar completamente erradas. Essas ideias são os pré-conceitos. É o conceito que a gente tem antes da gente conhecer a coisa ou a pessoa. O preconceito, né, é um mecanismo que o cérebro tem de preencher uma lacuna daquilo que ele não sabe. Né? Então ele não sabe como é viajar para o Irã. Então ele vai criar. Ele não sabe como é uma pessoa cega. Ele acha que uma pessoa cega é exatamente como você que enxerga a vida toda, fechar o olho agora. Como você que fechou o olho agora não vai conseguir dar um passo, seu cérebro tende a achar que uma pessoa cega não consegue dar um passo. Mas não é isso. Uma pessoa cega faz muita coisa. Né? Não fiquei cego agora. Eu moro sozinho. Eu me viro sozinho. Só que as pessoas não sabem disso. Então, o canal do YouTube é uma forma das pessoas entenderem essa questão. E entenderem que, sim, a pessoa cega é capaz. Mas não adianta eu falar que a pessoa cega é capaz. Eu comecei a criar ferramentas para que isso fosse possível. Como foram essas ferramentas? Me comunicar com as pessoas. Então, a maior parte dos meus vídeos é respondendo às pessoas. Ah, cego enxerga tudo preto. Ah, cego cego sonha. Como cegos usam o celular? Ah, como é que cegos postam vídeo no YouTube? Ah, como é que cegos sabem que estão acordados? Cegos fecham os olhos quando dormem? Como cegos sabem que acabaram de se limpar quando saem do banheiro? E nisso eu descobri que vocês olham para o papel. Meu Deus do céu, eu prefiro ser cego, tem que ficar olhando, conferindo no papel. Enfim, tudo isso está lá no canal do YouTube. Por que as pessoas responderam? Porque as pessoas perguntaram e eu vou lá e respondo. Porque quando uma pessoa pergunta, ela está abrindo o seu caminho para saber. Isso é maravilhoso. E o canal, né, até porque somos
são 280 mil inscritos, 10 milhões de visualizações, ele não é assistido só por pessoas cegas. Na verdade, o meu objetivo quando eu criei o canal não era nem atingir pessoas cegas, era falar para as pessoas que nunca tiveram contato com pessoas com deficiência. Mas aí na esteira disso veio as pessoas cegas, as pessoas que estão perdendo a visão, começaram a se interessar pelo canal. Na minha cabeça, eu achava que todas as pessoas cegas já sabiam de tudo que eu estava falando, mas eu comecei a perceber que eu acabava sendo, de uma certa forma, inspiração. Outro acontecimento em Belo Horizonte, Minas Gerais persegue minha vida, foi no aeroporto. Uma pessoa que enxergava pouco me encontrou e falou assim: nossa, eu assisto o seu canal, eu gosto muito de você, eu tô perdendo a visão, mas você me inspira muito e tudo mais, que bom, porque eu uso uma frase no canal que é assim: existe vida após a cegueira, né? E justamente para incentivar essas pessoas que estão perdendo a visão e que, mesmo tomando suplemento vitamínico, não vão voltar a enxergar, ou fazendo os exercícios de olho, tem umas picaretagens na internet que o problema é grande. Sim, pessoas vão se tornar cegas, né? E isso acontece. É triste, mas acontece. Então, eu preciso dar esperança a essas pessoas. Então, comecei a entender que pessoas que estavam perdendo a visão também assistiam o canal. E não só pessoas que estavam perdendo a visão. Eu tive retorno de pessoas que usaram meus vídeos para se acalmarem enquanto estavam fazendo mestrado. Eu ficava muito nervoso, eu queria acompanhar, eu queria uma coisa para distrair, eu botava os seus vídeos. Eu recebi também um comentário de uma mãe que botou assim para mim: oi, eu sou mãe do Cauã, ele tem 5 anos e tem um problema grave no coração, que não deixa ele fazer um monte de coisas. Mas hoje ele veio me dizer que, assistindo seus vídeos, ele acha que ele pode fazer tudo. Imagina, gente, você inspirar uma mãe, uma criança, né? Isso para mim é incrível, isso para mim é algo que eu só respiro fundo e fico feliz por existir, né? E as pessoas poderem se inspirar em mim. É nisso, canal crescendo, eu fui convidado para participar daquele programa Quem Quer Ser um Milionário, lá do Luciano Huck, da Globo. E para você poder participar do programa, você tem que fazer vários testes antes, testes de conhecimentos gerais e tal. E mesmo quando você vai no dia, você vai com outras 10 pessoas, com outras 9 pessoas, no total são 10, e você sabe de antemão que pode ser que você não participe, que eles levam mais gente, porque eles não sabem como é que vai ser a performance da pessoa. Então eles não vão botar no ar uma pessoa que de repente errou na primeira pergunta. Então fica lá, 10 pessoas. No meu dia, participaram 4 pessoas das 10. Ou seja, das 10 pessoas, 6 não participaram. Mas o que eu quero contar é o seguinte: já tinham participado 3 pessoas, a gente estava lá no Projac o dia inteiro, tínhamos chegado às 10 da manhã, às 7 horas da noite, quando de repente chamaram a pessoa que estava comigo, que estava me acompanhando. Os produtores chamaram. E quando ela voltou, ela me falou: nossa, eles me perguntaram se você toparia usar óculos durante a gravação do programa. E ela me contando. E que respondeu que provavelmente não, mas que tinha que perguntar para mim. Pô, engraçado, chamar meu acompanhante para me perguntar um negócio, que coisa estranha. Não deu outra. 2 minutos depois me chamaram, os produtores me chamaram. A gente foi para um cantinho. Foi bizarro. A gente foi para um corredorzinho assim. E coitados, eles estavam muito constrangidos. Ficaram empurrando de um para o outro. A menina e o cara. Eu não vou falar o nome deles aqui, não vou falar em lugar nenhum, porque eles são vítimas dessa história. Porque eles estavam lá por ordem de alguém. Ficaram assim: fala você, não, fala você. Aí o cara resolveu falar. Deu uma volta enorme, mas como eu sabia onde ele ia chegar, eu deixei. Para não ficar, que aí pode achar que estão explorando a sua imagem, não sei mais o quê, blá, blá, blá. Você botaria o óculos? Assim, como assim achar que estão explorando a minha imagem? Eu sou maior de idade, eu sei o que estou fazendo, a minha imagem pertence a mim. Se eu topei botar a minha imagem ali é porque eu quis. Ou seja, quando fala isso, também está achando que a pessoa com deficiência é imbecilizada, é infantilizada. A pessoa com deficiência não sabe lutar pelos seus direitos, não sabe dizer o que ela quer, o que ela quer e o que ela não quer. E aí, quando me perguntaram se eu podia usar óculos, eu falei assim: olha, eu não tenho óculos, eu nunca usei óculos, eu nunca achei necessário tapar a minha deficiência. Meu olho é diferente e tal, porque eu tenho uma deficiência. E aí?
Eu já dei mais, falando para eles, né? Eu já dei mais de 300 palestras. Eu já fui em muitas escolas. E falei para as crianças que tudo bem ser diferente. Que não tem problema nenhum ser diferente. E agora, quando eu chego aqui, nos programas de maior audiência da televisão brasileira, eu vou tapar minha deficiência? Vou botar um óculos para cobrir quem eu sou? Gente, não tem problema nenhum quem usa óculos. Eu não uso. Eu nem tenho óculos. E eu falei para eles, vocês mandariam um cadeirante levantar da cadeira para não explorar a deficiência dele? Então ninguém pode me pedir para usar um óculos. E nessa altura eu estava tremendo. Porque eu entendi que essa pergunta era decisiva para minha participação ou não do programa. E aí eu falei para eles, agora eu já sei que se eu não participar, é porque eu não topei usar o óculos. E aí eles falaram, não, claro que não, você veio sabendo que nem todo mundo ia participar. Com certeza, veio muita gente aqui que não vai participar, e você sabia. Eu falei, não, com certeza, eu sabia e sei que a gente veio podendo não participar. E que essas pessoas podem não participar também. Mas, para nenhuma delas, vocês pediram para usar óculos. E eu sabia que com essa frase, eu estava talvez criando o pressuposto para eu não participar do programa. E eu não queria participar do Quem Quer Ser um Milionário pelo dinheiro. Claro que o dinheiro ajuda, mas eu nunca tive ilusões de que eu ia muito longe. O que eu queria era exposição, era poder falar nos programas de maior audiência da TV brasileira, falar sobre mim, sobre quem eu sou, sobre as minhas capacidades, sobre os nossos projetos, sobre a pessoa com deficiência. Então, quando eu dei essa resposta para eles, eu fiquei absolutamente tremendo. Gente, o que eu vou fazer agora? Não deu 2 minutos e eles me chamaram para entrar no jogo. E eu estava tremendo. E eu acho que eu só participei porque eu falei essa frase para eles, que agora eu já sei que se eu não participar é porque eu não... vocês pediram para usar óculos. O programa é gravado, então eu entrei lá sabendo que ele podia não ser exibido, e só que ele foi exibido. E eu não vou contar a história do que aconteceu, porque a minha principal história desse programa se deu antes, né? Com essa... Eu consegui me posicionar, eu consegui lutar contra essa discriminação. Porque eu quando contei essa história no YouTube, e esse é um vídeo lá que tem quase 1 milhão de visualizações, e muita gente me apoiou, mas muita gente falou, não, qual é o problema? Você usar óculos é a regra do programa. Não, não é a regra do programa. A regra é se todos tivessem que usar óculos. Quando é regra só para uma pessoa, isso não é regra. Isso é discriminação mesmo, gente. E aí teve uma senhora lá, que ela falou que tem 70 anos, e o comentário está fixado lá nesse vídeo do História de Cego, quem quiser lá ver. E ela fala, não, você tem que esconder sua deficiência sim, é feio, não pode mostrar isso na televisão, é feio, você tem que se esconder. E aí que eu entendi que, na verdade, o pessoal lá da TV estava até certo. Tem gente que mesmo fica chocado com a minha deficiência. Né? Tem gente que acha que isso não se deve mostrar. Aí que eu vi que eu estava mais certo ainda de não botar aquele óculos. Eu participei do programa, o número de inscritos no meu canal do YouTube subiu de 130 mil para 170 mil em 40 minutos. Eu recebi muitos convites para palestras. Eu rodei o Brasil, eu fui no Espírito Santo, eu fui em Santa Catarina, eu fui em Brasília, eu fui em São Paulo, eu fui em Belo Horizonte de novo. Por conta da minha aparição no programa, foi ótimo e eu não usei óculos e mostrei quem eu sou. E eu continuo no canal no YouTube respondendo as perguntas das pessoas. Né? E muita gente, engraçado, muita gente põe lá no canal, mano, você nunca pensou em fazer uma cirurgia para voltar a enxergar? Falei, pô, que caramba, cara, que ideia boa, eu sou cego há 30 anos e nunca tinha pensado nisso. Claro, já fiz 16 cirurgias, né, como eu falei para vocês no início. Mas o que eu respondo mesmo é o seguinte, eu não criei o canal do YouTube para voltar a enxergar, eu não acho que isso é possível e não me importa muito. Eu criei o canal do YouTube para que vocês, para que a sociedade possa me enxergar de um modo diferente. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. E eu encerro por aqui minha fala. Estou aberto a perguntas e espero que todos estejam aí vendo nesse novo normal. Não consigo saber a reação de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Estou aberto para perguntas. Muito obrigado.
Oi, Marcos, parece que... muito obrigado mesmo, Marcos, por vocês terem estado conosco. Marcos, você é um espetáculo. Amamos a sua palestra, realmente a gente se envolve nela, e foi um show. Muito obrigado por você ter estado aqui conosco. Você realmente é um espetáculo. Nós ficamos muito felizes de você estar aqui. E o nosso chat bombou. Ah, que bom. Temos, assim, muitas perguntas. Que bom. E nós queremos que você também repita depois, ao final, o seu endereço no YouTube. História de cego no YouTube, história de cego no Instagram, história de cego no Facebook, história de cego no e-mail, tudo história de cego. Ótimo, muito bom mesmo. Agora nós vamos passar para as nossas convidadas, a Janaína Martins, da ADV, terapeuta educacional, e a Luciana Adélio Perigonato Oliveira, ela é da Secretaria Municipal de Educação, supervisora pedagógica. Elas vão estar aí falando com você e trazendo as perguntas, e elas fazendo perguntas. Perfeito. Vamos passar, então, para o debate? Pode Vamos. continuar. Obrigada, viu? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. Boa tarde, Marcos. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Luciana. A Sandra já me apresentou. Eu vou aqui descrever para você. Eu sou loira, trabalho na Secretaria de Educação, estou utilizando uma máscara e um óculos e uma camisa estampada. E fiquei muito emocionada e, assim, nossa, excelente, espetacular sua palestra. Anotei, assim, muitas coisas, mas, assim, a sua contribuição para nós da área de educação é fundamental. Essas falas tudo que você abordou é o que a gente realmente luta, né? Que é a questão, assim, da autonomia, que eu sei, assim, né, que a ADV a gente trabalha e trabalhamos juntos. Nós temos hoje a ADV, né? Uhum. E agora também temos a Ellen Keller, que é nossa, lá da rede municipal, e o objetivo que você tem e com essa associação, tudo que você falou, assim, de tudo que você passou, essa tua vivência, e assim, a gente observou aqui no chat, que a maioria, assim, as pessoas, acho que elas ficaram tão, assim, emotivas, né? E com a tua superação, na verdade, eu comecei, quando você falou que você queria esquiar, eu pensei, meu Deus, sou mais deficiente, que você tinha esquiado, falei, sou deficiente muito mais que ele. E hoje, a gente, nessa época de pandemia, a gente está podendo ver que todos nós, né, foi o que você já abordou aí muitas vezes, somos deficientes, porque nós estamos lidando e nunca mais seremos os mesmos depois. E eu espero que com isso, né, e com a sua palestra, a gente confirma isso, que a dificuldade maior que as pessoas têm é realmente a acessibilidade, esse preconceito, a questão da discriminação que se abordou, né? Mas, assim, você vem contando de uma forma, assim, tão espetacular, né, esse teu projeto de vida, essa tua vida, quer dizer, não é porque você tem uma deficiência e que a gente tem, que nós todos temos as deficiências, que a gente vai ser uma pessoa triste, não vai fazer, não vai lutar. Então, assim, esse incentivo que você dá, né, e sabendo que esse teu canal tem acesso e que todo mundo pode ter acesso às tuas falas, né, ainda mais nessa época, eu acho que a gente vive, eu acho que é tudo de bom. Perguntas mesmo, a gente não teve aqui no chat, a não ser uma, mas você esclareceu muito bem, né? Que é eu marquei aqui a pergunta dela, mas você já... Então, se não teve pergunta, lê um pouquinho dos comentários aí para ver o que as pessoas acharam. Então... Tem uma aqui do Márcio, né? Que aí eu vou passar agora aqui para você. O Márcio está perguntando, como foi a transição de um colégio com ensino especializado e que teve problemas com questões de acessibilidade e adaptação do ensino? Antes de você responder, eu achei muito interessante quando você diz, né, a importância de você ter passado por uma escola, né, que você viu crianças como você, que tinham as mesmas dificuldades, e o que você fez para superar, que se eles conseguiam, você também era capaz, né? Que isso a gente vive todo dia, né? Quando a gente vê alguém que consegue fazer alguma coisa que a gente não consegue no dia a dia, a gente fala, não, mas eu também vou conseguir. Então, você superar isso.
e a importância do convívio que a gente tem, né? Nós temos essas duas escolas aqui em Poços de Caldas, né? A ADV e a Ellen Keller, que dão assistência para os alunos com baixa visão e cegueira, mas aí o Márcio está perguntando qual que foi essa transição aí sua, e aí é interessante você passar novamente para a gente essa tua fala. E teve uma outra pergunta também, a respeito, perguntando o que te levou, né, a fazer essas palestras, mas você clareou muito bem que foi assim, justamente chegar até as pessoas, e você consegue chegar muito bem, né, com as suas falas, tá? É isso. Olha, sobre a questão da educação, assim, eu falei da minha vida durante 1 hora, sinceramente tem assunto para falar durante 4, 5 horas, então eu não foquei muito no lance da educação, mas eu costumo dizer que eu tive o melhor dos dois mundos, ou seja, eu tive a oportunidade de estudar numa escola especial, uma escola em que eu tinha professores que tinham a mesma deficiência que eu, outros não, que eu tinha livros em braille, material adaptado, que eu tinha colegas com a mesma deficiência que eu. Isso me ensinou muito. Eu fico achando que, no meu caso, a minha mãe já me prendia muito em casa. Mas eu falava para ela, mãe, eu quero ir sozinho para casa. Eu quero ir sozinho para casa. Não, meu filho, mas você não enxerga. Não, tudo bem, mas o Anderson, ele mora muito mais longe que eu e ele vai sozinho, e ele também é cego. Talvez se eu desde pequeno tivesse estudado numa escola em que eu era o único cego, eu ia entender que sim, a minha limitação era porque eu era diferente. Mas chega um momento que a gente tem que ir para um outro mundo. Chega um momento que a gente precisa voar, né? O nosso mundo não é feito de pessoas que têm a mesma característica que você. Então, o meu 2º grau, o ensino médio agora, eu fiz numa escola em que, na minha turma, éramos eu, um outro amigo meu cego, e 40 adolescentes que nunca para igual com as pessoas que enxergam. Oi, Marcos, tudo bem? Olá. É a Janaína, eu sou terapeuta ocupacional da ADV, eu vou me descrever, eu tenho 37 anos, eu estou vestida com uma camiseta branca com o logo da instituição, cabelos castanhos, lisos, e eu queria te agradecer pela palestra, eu acho que foi muito rica, nos detalhes que você contou, nos desafios que você passou. Eu acho que é muito importante para as outras pessoas estarem assistindo e ver que todo mundo pode superar, né? A gente tem que vivenciar. Você falou muito da importância do esporte, né, para sua autonomia, sua independência. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a importância da família nessa busca da autonomia. Porque como eu trabalho numa instituição, a gente tem bastante dificuldade com a família na questão de autoproteção, de colocar o filho para viver mesmo, né? Vivenciar várias coisas. Então, eu queria que você desse um conselho para as famílias que estão assistindo a gente nesse momento e falasse um pouquinho como que foi o trabalho com a sua família. Olha, a família não está preparada, né? Ninguém manda uma carta antes assim, olha, vai chegar um filho cego. Chega, simplesmente chega, e quem é mãe de uma pessoa com deficiência sabe disso. Então, de um modo geral, a reação das famílias vai entre super proteger e meio que abandonar. Não abandonar abandono da rua, não é isso, mas não sabe o que fazer. Principalmente famílias que têm muitos irmãos. Nós temos o exemplo da atleta Terezinha Guilhermina, que daqui do estado de Minas Gerais também, que virou uma super campeã no atletismo, e que elas que tinham, sei lá, 10 ou 12, eram 10 ou 12 irmãos, e os pais dela trabalhavam o dia inteiro, eram bastante humildes e tal, e ela só descobriu que ela tinha uma deficiência visual mais grandinha, e ela não enxergava nada praticamente. Mas por quê? Porque os pais não tinham como dar atenção, porque quando você não enxerga, você não tem noção que as outras pessoas enxergam mais que você, né? Então, a família vai entre um e outro. E tem uma super proteção. Eu fiz uma palestra um dia no interior do Espírito Santo, que no final da palestra veio uma menina cega de 21 anos falar para mim que a mãe dela não deixa ela ligar uma tomada em casa com medo de botar fogo na casa. Aí eu falo, meu Deus do céu. Assim, como assim uma pessoa vai botar fogo na casa ligando uma tomada? Nenhuma criança consegue botar fogo, sabe? Tipo, você tá tratando a pessoa cega como criança. E a pessoa cega pode ser autônoma, né? Como eu falei para vocês, eu moro sozinho. A minha família aprendeu muito comigo, aprendeu muito com as coisas que eu ia fazendo. Cada coisa que eu ia fazendo,
era um ensinamento também para minha família, para minha mãe. Minha mãe demorou muito a deixar eu andar sozinho. E aí eu lembro que quando eu fui nos Estados Unidos, eu fui 2 vezes em Washington, visitei inclusive um monumento lá para Helen Keller. Você falou da Helen Keller, que é uma instituição da cidade de Poços de Caldas, e a história da Helen Keller é incrível. E eu me perguntaram lá, pediram para contar uma história rápida da minha vida. E eu falei, nossa, eu vim para cá, para os Estados Unidos sozinho, passei pelo controle de imigração, aquelas coisas que a gente assiste tudo na televisão, sendo que na minha adolescência eu não podia nem sair de casa, sozinho, minha mãe não deixava. Então, para mim, é uma vitória muito grande. Minha mãe também foi aprendendo comigo, minha família foi aprendendo comigo. Meu pai me incentivou, meus pais sempre foram divorciados, mas eu tive muito contato com meu pai, ele me deu muita aula, ele me ensinou muita coisa de não desistir. Meu pai inventava material adaptado para me ensinar, para dar aula para mim, e tanto que eu era um dos melhores alunos, mesmo estudando numa escola, que na minha escola de segundo grau não tinha basicamente nada adaptado. Meus professores não sabiam braille, as provas, os materiais não eram em braille, então eu tinha que aprender química, ligações de carbono, gráficos de física, trigonometria, tudo na cabeça. Muito obrigada pela resposta. A gente tem uma outra pergunta da Vânia Alves, que pergunta assim, ó: você acha que todas as pessoas com deficiência têm acessibilidade tecnológica? Olha, a tecnologia abriu muitas portas. Não só para a pessoa com deficiência, mas para todo mundo. Mas, para mim, a tecnologia foi uma revolução. Primeiro, o computador, que me permitiu escrever, entrar na internet, mandar e-mails. Mas o celular... Eu tenho um canal no YouTube em que eu posto meus vídeos sozinho, eu respondo aos meus comentários sozinho, eu trabalho pela internet sozinho. Eu vendo ainda coisas para pessoas que não fazem a menor ideia de que eu tenho uma deficiência visual. Enfim, eu uso o WhatsApp, eu uso todas as ferramentas que todo mundo usa graças ao celular. Todos os celulares, smartphones, possuem opção de acessibilidade. Não é um aplicativo, é uma opção no celular. E isso mudou a minha vida completamente. E me tornou muito mais independente. Cada vez mais, eu uso GPS, eu pego um Uber sozinho, eu peço um iFood sozinho. Isso é muita evolução, muita evolução. Né? Eu não tenho mais o problema de perguntar para o motorista do táxi, quanto tem aqui? Eu já pago pelo cartão de crédito no aplicativo. Isso é maravilhoso. Claro, nem todo mundo tem acesso à tecnologia, nem todo mundo ainda tem, mas a tecnologia abriu muitas portas. E aproveitando, eu acabei esquecendo de falar, eu tenho um livro, lancei meu primeiro livro esse ano, né, no meio da pandemia, não era para ser assim, mas foi. Quem tiver interessado, ele está sendo vendido tanto em versão em e-book, né, digital, quanto em versão em PDF. Para quem quiser, ele está na Amazon, tá no site da editora, que é a Oficina Raquel, mas para quem quiser o link, é só ir na minha página do Instagram, que é o Histórias de Cego, lá na bio tem o link para compra do livro. Vocês comprando vão estar ajudando o projeto do Histórias de Cego e vão estar ajudando a sociedade, porque quanto mais gente entender que o nosso problema é só a deficiência, mais gente vai empregar pessoas com deficiência, mais gente vai namorar pessoas com deficiência, mais gente vai ser amigo de pessoas com deficiência, e nós vamos cada vez estar mais integrados à sociedade. Obrigada, Marcos, pela sua resposta. O Sérgio de Oliveira está perguntando aqui, qual foi o momento em que você decidiu que precisava deixar o casulo e ir para o mundo? O que você entendeu? E quando você entendeu, né? Eu posso fazer isso? Olha, quem dera que eu tivesse sonhado, tido uma visão e passado por uma experiência paranormal. Na verdade, você não entende, não. É muito mais confortável o casulo, é muito mais confortável você tá com alguém o tempo todo, você não precisa pedir ajuda para ninguém na rua, você não tropeça. Mas quem disse que a vida quer que as coisas sejam confortáveis? Quem disse que a vida não te cobra, que você entenda que não dá para ficar parado? A melhor coisa na minha vida foi conquistar minha independência. A melhor coisa da minha vida foi um dia, quando eu estava dando uma aula no Rio, e eu estava num relacionamento em outra cidade, e eu saí da aula e eu fui pedir um Uber, e em vez de eu botar o endereço da minha casa, eu escolhi botar o endereço da rodoviária, e escolhi que assim, eu vou encontrar minha namorada na outra cidade, eu vou. E eu decidi isso, não pedi para ninguém, eu decidi. Assim, 9h30 da noite de uma terça-feira, 10h30 eu estava pegando o ônibus. Isso você conquista. Porque isso não te dão, ninguém te oferece isso, né? E se você se deixar levar, você vai chegar a 35, 40 anos dependendo das pessoas. Você já sendo cego, você já depende das pessoas para muita coisa por causa da sua deficiência, não tem jeito. Você não enxerga. Então,
Você depende ainda das pessoas. Cada vez menos, graças a Deus, por causa da tecnologia, mas você ainda depende. Então, naquilo que você não depende, você precisa buscar essa autonomia. Então, não é que chega um dia que você precise, né, Sérgio? A vida vai te cobrando. Seus amigos vão te cobrando. Pô, cara, você não pode ir em tal lugar sozinho. Você se interessa por uma pessoa que você não... Pô, imagina se eu estivesse aqui com a minha mãe para um hotel, sei lá. Ó, gente, que isso? Né? Você precisa de independência para isso. É isso. Talvez eu tenha chocado as pessoas, mas essa é a verdade. Obrigado. Aí, quando você respondeu essa pergunta, a Malu aqui colocou motivador. E é realmente, né, do começo ao fim, a sua fala é motivadora para todos nós, em qualquer momento, te ouvirmos. É muito gostoso, ficaríamos aqui, né, Sandra? Muito mais tempo com você e espero que nós tenhamos oportunidade de revê-lo em breve aqui em Poços de Caldas. Perfeito. Eu não conheço a cidade, um dia espero conhecer. Então, vem. Muito obrigado mesmo por você estar com a gente, Marcos. Foi muito importante a sua presença aqui conosco. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria que vocês curtissem a nossa página no Facebook e Instagram, Rede PED, e compartilhem o link do YouTube para que mais pessoas possam acompanhar o nosso seminário. Utilizem também a hashtag Seminário PCD POCOS em suas publicações sobre o seminário. Agora você vai ver na tela e vamos soletrar também o link para preencher o questionário de avaliação que confirma a presença. Vamos lá. O link é minúsculo abre.ai/b maiúsculo Q minúsculo BX. É rapidinho e você ainda pode contribuir para a melhoria do nosso evento. O link de avaliação também ficará disponível na descrição do vídeo do YouTube. E assim, nós encerramos o segundo dia de palestras do terceiro seminário da pessoa com deficiência. Agradeço imensamente, Marcos, você ter estado aqui conosco. Você realmente foi um espetáculo, a sua palestra. A gente ficou emocionada, valeu muito, muito, muito mesmo. Muito obrigado por tudo que você nos trouxe. Agradecemos também aos convidados que participaram da nossa mesa, Luciana, Janaína. Muito obrigada aos que estiveram conosco. Sandra, aqui. Oi. Eu só permite, eu queria já fazer as considerações finais rapidinho, agradecer ao Márcio, que fez esse contato desde o início. Foi um prazer enorme ter participado. Pedir para vocês curtirem o Histórias de Cego no Instagram, no YouTube, no Facebook. Novamente, o link para o livro do Histórias de Cego, escrito totalmente por mim, não foi outra pessoa que escreveu, foi eu mesmo, então os erros também são meus. Enfim, tá na bio do Instagram do Histórias de Cego, participem. Eu queria agradecer a todo mundo, queria agradecer especialmente a você aí, que você sabe quem é, que ficou me acompanhando à distância, que ficou vendo pela câmera se estava escuro, que ficou me mandando o WhatsApp da posição da câmera, enfim, um obrigado para você que me ajudou aí, enfim. As pessoas especiais a gente agradece e obrigado a vocês mesmo, de verdade. Histórias de cego, a vida de uma pessoa cega como você nunca viu e nem eu. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada muito, muito mesmo, Marcos. Foi ótimo. E nós vamos estar colocando o seu Instagram, o seu Facebook e o seu canal no YouTube para que as pessoas realmente acessem. Isso tem que continuar, né? Só nós ganhamos muito com isso. Nós temos que continuar. Que todos nós está gravado, está no YouTube. Vamos acessar mais e passar o link para mais pessoas. Eu tenho aqui um agradecimento muito especial ao Gabriel, nosso intérprete, que foi assim ótimo, excelente, né? Implacável, o dia todo conosco aqui. Muito obrigada, Gabriel. Gostaríamos também de lembrar que amanhã, quinta-feira, a partir das 15 horas, teremos as palestras de Vladimir Virgílio dos Santos, com o tema Deficiência Visual e Capacidades, e de Tatiana Schmidt-Hebel, com o tema A Vida Antes e Após o Implante Completo. E no dia 8 de dezembro, a partir das 14 horas, para fecharmos juntos este terceiro seminário da pessoa com deficiência.
A palestra será com Isabel Maior e o tema autonomia, diferença e garantias de direitos. Muito obrigado, mas muito obrigado mesmo a todos. Muito obrigada a você, Marcos. Você realmente abrilhantou o nosso evento. Muito obrigado mesmo. Desejamos um ótimo fim de tarde a todos e esperamos contar com todos amanhã. Um grande abraço.